você vê o impacto dessa guerra na política brasileira? E mais uma vez a gente cai para aquele fla-flu aqui no Brasil, né, Josias? É uma exploração reles, né, Fabíola? Nós estamos falando de mortes numa proporção é, é, estupendamente inaceitável, né? Violência de parte a parte. Há a esquerda brasileira e as pessoas de bom senso, isso não é uma tese de esquerda, estão acorrentadas a duas evidências. Uma é de que os palestinos têm direito à soberania, têm direito a um Estado. A segunda evidência, que as pessoas de bom senso também não ignoram, é que Israel comete uma atrocidade ao submeter os territórios ocupados à sua política, aos abusos que vêm sendo cometidos ao longo dos anos. Gaza é, uma, é, uma, é um pedaço do mapa que abriga ali 2 milhões de pessoas que são submetidas a 80% estão abaixo da linha da pobreza e vivem de auxílio internacional. O que fará agora Israel vai sufocar essa comunidade a pretexto de reagir a uma agressão contra a qual o Estado de Israel tem o direito de reagir. Agora, nada disso pode obscurecer a percepção de que o que houve no último sábado foi um ataque terrorista. E o governo reage adequadamente quando se contrapõe a essa matança de civis que foi promovida no último sábado, mas acho que se equivoca, Fabiola, ao não dar nome aos bois, ao não tratar o caso como ele deve ser tratado. Esse ataque terrorista que foi praticado no sábado, ele não veio de Marte, ele não foi. Os mortos não foram produzidos por um acidente natural. Então, o governo hesita, não utiliza, não dá nome ao Hamas, e não tem nenhuma dificuldade para classificar um ato terrorista. O Conselho de Segurança da ONU aprovou, em 2004, por unanimidade, inclusive com o voto do Brasil, uma resolução que define muito claramente o que é terrorismo. Está lá na resolução, são atos criminosos que incluem ataques a civis cometidos com a intenção de matar, ferir gravemente, capturar reféns, com o objetivo de provocar um estado de terror no público. Foi precisamente o que o Hamas fez no último sábado. Então, o governo, ao condenar o ataque, não deveria se abster de mencionar o nome do grupo terrorista que praticou o ataque. É fato que, na eleição do ano passado, o Hamas levou ao seu site uma mensagem congratulatória pela vitória do Lula e tal. Agora, em algum momento, as pessoas precisam falar uma linguagem clara. Então, não dá para usar uma linguagem dúbia que leve à crença segundo a qual os abusos cometidos pelo Estado de Israel justificariam um ataque criminoso como esse. Então, é preciso reconhecer que há abuso dos dois lados e falar uma linguagem clara. Algo que a esquerda brasileira tem dificuldade de fazer. Condena o ataque, mas não menciona o Hamas, e aí fica oferecendo material, matéria-prima, para que esses bolsonaristas que beiram a imbecilidade, porque você explorar uma coisa como essa, tentar fazer o que você chamou adequadamente, Fabíola, de fla-flu, esse fla-flu da polarização brasileira, você aplicar essa fórmula ao que está acontecendo ali no Oriente Médio, é até desrespeitoso com os brasileiros que estão morrendo lá, desrespeitoso com a civilização, com os valores civilizatórios. Agora, é preciso que as duas partes tratem isso no Brasil, esquerda, direita, ultra-esquerda, tratem segundo os critérios da civilidade, dizendo o que aconteceu, falando português claro, emitindo notas que deem nome aos bois. Não dá para tergiversar, Fabíola, com um assunto sério como esse. O professor, só essa questão que até queria te ouvir. Essa é uma guerra entre esquerda e direita? O que essa questão da política tem a ver com essa guerra? E por que isso acaba vindo com esse impacto para o Brasil?
Eu acho que nos últimos anos, né, dos anos 2010 para cá, principalmente dos governos Dilma para cá, a questão Palestina-Israel, ela cada vez mais se tornou uma questão interna para nós, né? É, por um lado, né, a gente tem os grupos evangélicos, por exemplo, cada vez mais alinhados com o Estado de Israel, né? E foi exatamente isso, né, que fez o ex-presidente Jair Bolsonaro se tornar um grande aliado dos israelenses, né, a partir da sua aliança com os evangélicos, se tornou um aliado com os israelenses e ainda teve como soma nessa composição de Bolsonaro com Israel a questão militar, né, que é muito próxima, né, da ideologia e da agenda política do ex-presidente, né, e por um outro lado, né, as esquerdas, historicamente, elas sempre foram mais próximas e alinhadas com as reivindicações dos palestinos por libertação nacional e soberania e construção de dois estados, né? Foi muito importante, né, em 2014, quando teve um ataque a Gaza, né, o Marco Aurélio Garcia era o assessor da presidência, né, e como consequência o Brasil emitiu notas, né, criticando os ataques israelenses, mas sem mencionar, né, o Hamas, como o próprio Josias colocou, que estaria acontecendo agora novamente. E isso foi criticado, teve um diplomata israelense que chamou o Brasil de anão diplomático, né? O Marco Aurélio Garcia retrucou dizendo que ele era o sub do sub do sub, né? Verdade. E isso entrou, pouco depois o Brasil recusou a nomeação do Netanyahu para embaixador aqui no Brasil, que era o Deni Dayan, que era uma liderança dos assentamentos judaicos construídos na Cisjordânia, que é uma violação do direito internacional, né? E essa nomeação teria desrespeitado a norma de como as nomeações ocorrem. Isso se tornou uma questão política, né? Inclusive quando depois do impeachment, né, quando José Serra era chanceler brasileiro, ele buscou mudar a posição histórica brasileira de respeito aos direitos humanos na ONU e votar mais em favor de Israel por uma suposta fim da ideologização e da petização da política externa brasileira. Algo que foi seguido, né, na política externa do governo Jair Bolsonaro, que votou de uma forma muito mais favorável ao Estado de Israel em resoluções na ONU do que o Brasil historicamente vinha fazendo, né? Então, a questão Palestina-Israel serviu para o jogo, tem servido ao jogo político, né, nos últimos anos, né? O Boulos, quando era pré-candidato à presidência, foi para Palestina e Israel, né? Obviamente ele é mais favorável às reivindicações palestinas por ser um político de esquerda, mas, por exemplo, ele visitou o Yad Vashem, que foi o Museu do Holocausto, né, na sua visita a Jerusalém alguns anos atrás. Mas acho que o importante é destacar, quando a gente vai buscar compreender as relações entre Palestina, Israel e o Brasil, é que o governo Lula foi o grande responsável por aproximar o Brasil de Israel,